Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, conforme nós prometemos, nós estamos de volta, gravando o segundo vídeo, segunda aula da nossa maratona sobre a história da igreja primitiva. A primeira ficou maravilhosa, ficou uma bênção, muitas pessoas assistiram. Eu quero desde já agradecer a todo mundo que assistiu, comentou, compartilhou, deu like. Tá? Muito obrigado, gente. E vamos dar início a essa nossa próxima aula. E antes de nós iniciarmos, já quero pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, dá um like, tá? E compartilha esse vídeo, tá legal, gente? Olha, na última aula, a gente deu uma olhadinha lá na questão, né, do chamado de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus ele chega ali, né, no lago de Genezaré. Pedro teve uma noite frustrada, porque ele estava ali tentando pescar, mas não conseguiu pescar nada. E aí Jesus chegou, mandou ele entrar no barco de novo, lançar a rede no mar, e eles conseguiram pegar, né, uma grande quantidade de peixes. E ali Jesus libera a promessa sobre a vida dele e diz para ele: a partir de hoje você será pescador de homens. E vimos toda a trajetória de Pedro. Pedro negando Jesus 3 vezes, Pedro dizendo para Jesus que amava Jesus 3 vezes. Vimos também Jesus liberando a promessa sobre Pedro, dizendo: Pedro, tu és rocha, sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja, quanto a minha igreja as portas do inferno não prevalecerá. Jesus já profetizando sobre a vida de Pedro, a igreja primitiva, né, que vai acontecer lá em Atos 2:41, quando ele tem a sua primeira pregação ali, né, quando ele libera aquela palavra ali, depois do Espírito Santo descer no cenáculo, que é algo que nós vamos estar falando já já. E ali Pedro ele ganha, né, aquelas 3.000 almas para Jesus, e se cumpre a promessa, né, de Cristo sobre a vida dele, de que ele seria o precursor ali da igreja, seria o motor de arranque, digamos assim, da igreja primitiva. Né? O meu nome é Evangelista Ellison, ela é Evangelista Jéssica, minha esposa. Dá aí seu oi pro pessoal. Olá, pessoal. Também quero agradecer, né? A gente até se surpreendeu, foi além do que a gente imaginava, porque a gente tá fazendo um trabalhozinho, a gente começa devagarzinho, então a gente imagina assim, vai ter 50 visualizações, e foi além, chegou em 200 e pouco aí. 200 e pouco até agora, né? Vai chegar mais, em nome de Jesus. Quando a gente chegar em 1.000 visualizações da primeira aula. 1.000 visualizações. Visualizações, a gente faz um bolo. Faz um bolo, canta parabéns pra comemorar, e vamos se inscrevendo também, quando pessoal. Chegar em 1.000 inscritos, a gente faz uma festa. Isso aí. Convida todo mundo. Mas então, foi resumido aí, né, o que foi falar, então vamos para a aula. Hoje, dando continuidade ao que foi falado na primeira aula, nós agora vamos ir lá um pouquinho lá atrás, lá no Antigo Testamento. Então, se você gosta de acompanhar a aula, pega a sua Bíblia, abre lá em Joel, capítulo 2, e versículo 28, está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. Aqui nós vemos uma promessa que foi feita, né, através do profeta Joel. Deus dá uma promessa que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Existia sim um fluido do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que tomava os profetas para falar, né, com a multidão. Deus falava com os profetas, ali também muitas das vezes era o intermédio do Espírito Santo, mas ninguém sabia do Espírito Santo. E a primeira manifestação que nós vemos do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 2. Se você também tiver a sua Bíblia, abre. Que é quando há a profecia. Mas antes, um pouquinho, lá no capítulo 1, tem Jesus falando mais uma vez, firmando essa promessa. E olha o que ele fala. Vou começar bem no iniciozinho para você entender. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias, gente, pelo amor de Deus. Grave isso aí, hein?
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Ou seja, havia a promessa de Joel, depois Jesus foi crucificado, morreu, Jesus voltou aqui à terra e ficou 40 dias dando as últimas instruções para os discípulos. E Jesus sabia que estava para acontecer algo histórico na vida da humanidade, na nossa vida, né? E te cortando assim rapidamente, a gente vai ver isso também acontecer no capítulo 24 de Lucas, né? Que Jesus ele ressuscita, ele aparece ali às mulheres, né? Como nós já sabemos dessa história. Depois Jesus ele vai encontrar aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois ele vai aparecer na casa para os discípulos. Isso. Eles já tinham sido avisados de que Jesus apareceria, só que eles estavam duvidando. E aí Jesus ele aparece na casa com os discípulos e no versículo 49 do capítulo 24, Jesus fala para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Inclusive tem até uma musiquinha, né? Bem como labareda de Então, aí nós vemos Jesus firmando, é quase que assim, pelo amor de Deus, não saia daqui para que vocês não percam a maravilhosa bênção, o maravilhoso presente que eu vou derramar sobre vocês. E lá no capítulo 2, enfim, desce o Espírito Santo. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e que estava sentado, e ali você já sabe da passagem. E ali desce o Espírito Santo. Então, resumindo essa parte, né, do cumprimento da promessa, agora dando uma aplicação, até lá no livro de Joel fala dos fins dos tempos, né? Era necessário o Espírito Santo descer, o Espírito Santo está sobre a nossa vida, porque é Ele que nos fortalece por dias maus. E Joel fala que haveria dias tenebrosos, ia ser de dia, ia ser noite, a lua ia ser convertida em sangue. Então era necessário nós estarmos revestidos de poder do Espírito Santo para que a gente pudesse aguentar os dias maus. E é o que Jesus faz aqui, né? Fazendo uma leve aplicação e já, né, predizendo algumas coisas que a gente vai falar nas próximas aulas. Porque eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Porque lá na frente eles iriam sofrer, logo depois um pouquinho, eles iam sofrer grandes perseguições. Exatamente. A igreja primitiva vai sofrer grandes perseguições que vão vir do Império Romano, né, mais à frente um pouquinho, e a gente vai falar disso de forma muito detalhada, dos imperadores que perseguiram, da primeira perseguição, né, que começa lá em Nero, lá no ano 67 depois de Cristo. E a gente vai falar também das perseguições dos judeus, contra, né, dos fariseus, dos saduceus, contra a igreja, contra os apóstolos, contra os discípulos. Então, gente, para a gente vencer as grandes perseguições e os grandes problemas que a vida nos apresenta, e nós sabemos, nós como cristãos sabemos que vem mesmo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele já desce de cara. Iniciou a igreja primitiva, desceu o Espírito Santo. Depois que desceu o Espírito Santo, Pedro prega em Atos 2:41, ganha 3.000 almas para Cristo. Aí desceu o Espírito Santo, Pedro vai pregar, daqui a pouco eu vou falar. Pode em Atos 4:4. Atos 4:4, você vai abrir lá, você vai ver que Pedro ele prega dentro do templo, em Jerusalém, e 5.000 almas, gente. 5.000 almas se rendem a Jesus. Só aí, ó, começando a brincadeirinha de Pedro, a brincadeirinha não, o ministério, 8.000 almas de cara, numa pancada. Entendeu? Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda, 5.000 almas. Então, assim, a igreja primitiva ela já chega de forma, assim, deslumbrante, digamos assim. Né? Eles já chegaram quebrando tudo. Uma grande sem medo de ser feliz, digamos assim. Entendeu? E outra coisa, assim, muito interessante, ela já falou, né, que eles ficaram 10 dias no cenáculo. Gente, outra coisa também, é muito bom a gente ter em mente e gravar esses números. Jesus ele ficou 40 dias na terra dando os últimos ensinamentos antes dele subir ao céu. Quando ele sobe aos céus, ele sobe em Betânia. Betânia, não é em Jerusalém, gente, é Betânia. Isso está muito especificado na Bíblia também. Lá em Lucas 24, lá nos últimos versículos ali do capítulo 24 de Lucas, você vai ver isso. E outro detalhe, quando Jesus sobe, né, eles já sabiam que eles deveriam ficar em Jerusalém para poder ser revestidos de poder, porque Jesus já tinha falado.
E aí eles voltam para Jerusalém. E ficam ali no cenáculo, os 120 pessoas. Durante 10 dias. Percebam, 10 dias. Não foi no primeiro dia que o Espírito Santo desceu. Não foi no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, nem no sétimo, nem no oitavo, nem no nono. Foi no 10º dia, desceu. E aí a gente vai ver que existia, assim, como é que eu posso dizer, na igreja primitiva, nesse início da igreja primitiva, existiam algumas características específicas dessa igreja, que é onde a gente vai entrar. Agora a gente vai entrar na questão da igreja genuína. Genuína. Aquela igreja verdadeira, que é a primeira igreja realmente. Pode continuar. Que é... Então, primeira coisa que a gente vai ver, o primeiro ponto, você pode até anotar isso se você tiver com um caderno. Eles viviam ali debaixo de uma doutrina dos apóstolos. Ou seja, existia regra, como tudo na nossa vida, gente. Pois é. Não tem esse negócio, sabe? Porque a igreja eu faço o que eu quero. Vou quando eu vou quero. quando eu quero. Se eu quiser, eu vou no gente, altar hoje. Se não eu é quiser, bagunça. eu não vou. Hoje eu sou do Ministério de Louvor, amanhã eu não sou mais. Hoje eu não tô afim de cantar. Hoje eu sou um pregador, amanhã eu não sou mais. Entendeu? Ai, ai. Não é não, gente. Igreja é ser igreja. Disciplina. É viver a igreja. Igreja é ser igreja. Disciplina. É viver a igreja de verdade. Dentro, cumprindo todas as doutrinas, todos os ensinamentos que são, né? Como eu posso dizer? Não posso dizer nem que são impostos, porque ninguém é obrigado a fazer nada, nós estamos livre-arbítrio. Que são ensinados, que são propostos. Entendeu? Porque é uma proposta. O evangelho ele é uma proposta de vida. Ele não é uma imposição, você tem que fazer... Não é assim. Jesus ele não nos ensinou assim. Ele nos ensinou a dar liberdade para que as pessoas escolham. Quer? Vamos. Não quer? O problema é seu. Também depois não reclama se sofrer as consequências. E também tenha compromisso com aquilo Isso que você aí, escolheu. tenha compromisso. Porque existe uma doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso era lá na igreja dos apóstolos. Entendeu? Segundo ponto. Comunhão, partir do pão e oração conjunta. Isso aí. Gente, quantas pessoas hoje a gente olha, as pessoas não querem. Não querem ir ao templo. Onde eles estavam, gente? No templo. Não quer comunhão. Não, eu gosto de ir na igreja e tal, mas acabou o culto, não gosto de fofoca, não gosto de ficar de conversinha com ninguém, porque tudo é fofoca. Não quer comunhão, não quer estar junto, não quer conversar, não quer se abraçar, não quer... Não existe. Isso não existe, falta gente. de Ser comunhão. igreja não é isso. Ser igreja é ser dentro do templo e ser fora. Ser igreja é ser igreja 24 horas por dia. Entendeu? Então não tem esse negócio de que eu agora fico dentro da minha casa, boto um vídeo aqui, leio uma palavra, assisto um vídeo no YouTube. Não que você não possa assistir, assiste o nosso. Não há problema, entendeu? Se tem veracidade, se são coisas boas sendo ensinadas, é bom. Isso vai acrescentar em conhecimento para você. Só que a comunhão, gente, isso não pode faltar. Isso, inclusive o salmista, lá no Antigo Testamento, no Salmo 133, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então, Davi dizia, mais vale um dia em teus atos do que 1000 lá fora. Davi, ele prezava pela comunhão, E ele gente. também fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, e esse Salmo 84, quando ele diz, né, mais vale um dia em teus atos do que 1000 lá fora, ele já estava até velho, já não tinha nem mais força para ir no templo direito, segundo alguns historiadores. Né? Mas ele tinha vontade de estar ali. Porque é ali onde a gente se fortalece. Se você acende a churrasqueira para fazer um churrasco na sua casa, se você tirar uma brasa do meio daquelas brasas que estão juntas ali, ela vai logo apagar. Mas se ela ficar junta, se elas ficarem juntas, elas vão permanecer acesas. E assim é o peso da comunhão. A gente precisa prezar pela comunhão. Esse negócio de não quero saber de igreja, não vou para a igreja porque as pessoas são problemáticas. Gente, problemática tem em todo lugar. Tem no seu trabalho, tem na sua faculdade, tem na sua família. E você sai da sua família por causa disso? Você sai do seu trabalho, você sai da sua faculdade. Do casamento. Entendeu? Do casamento. Você não sai, você continua. Entendeu? Então, precisa sim ter essa... preservar essa comunhão. Entendeu? Outro ponto também interessante é que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum e não havia necessidade. E aí a gente vai abrir um texto aqui que está em Atos 4, do versículo 32 ao 35. Você acompanha comigo aí. Que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia olha só, o coração e a alma da multidão dos que criam. Unidade. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um,
segundo a sua necessidade que cada um tinha. Então José, foca nisso aqui também comigo, que daqui a pouco a gente vai dar uma desenrolada aqui nesse finalzinho aqui, 36 e 37 do capítulo 4 de Atos, versículo 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, e a gente vai falar muito de Barnabé lá na frente também, porque ele andou com Paulo, tem muitas histórias boas pra gente falar, andou com João Marcos. Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui, ó, foca comigo aqui, ó, no primeiro versículo que eu li, no 32. E era o coração e a alma das multidões dos que criam. Gente, existia unidade. Não tinha esse negócio, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Gente, nós somos de Cristo, nós somos do que está escrito na palavra de Deus. Entendeu? Então assim, havia uma unidade. Havia, como é que eu posso dizer? Compaixão, porque... Compaixão, justamente. Tá falando, não havia necessitado no meio dele. Então havia uma compaixão. Não tinha essa assim... Hoje em dia não é assim mais, infelizmente. Mas não tinha essa. Que eu tô na minha casa de boa, comendo contra filé, enquanto o irmãozinho que ora comigo, que louva comigo, que levanta a mão comigo dentro da igreja, tá comendo arroz e feijão. Pois é. E eu falo... Não, mas eu não sabia, gente, pelo amor de Deus. Muitas das vezes você não sabe, sim, mas a maioria das vezes você sabe que o irmão tá passando uma necessidade, sim. É só você olhar pra vida. Às vezes o pai de família tá desempregado, a esposa tá desempregada, às vezes tem crianças pequenas dentro de casa e você pouco se lixa. Você sabe que a tua situação tá boa e você não se preocupa em saber como que tá a vida dos irmãos. Você não se preocupa, às vezes a gente não tem muito, mas o pouquinho que a gente tem, se a gente puder dividir, Deus vai acrescentar na nossa vida. E assim era o espírito da igreja de Atos. Eles não conseguiam dormir feliz, sabendo que no meio deles poderia ter alguém que estava passando necessidade. Sim, é isso aí. Não tem esse negócio de individualismo. Individualismo não pode existir, gente, dentro da igreja. Eu tô bem, tá tudo bem, minha família tá bem, meus filhos estão bem, e o resto problema, entendeu? Não tem esse negócio. Entendeu? A gente tem que se importar, se comunicar, entendeu? Tá faltando muito isso na igreja. As pessoas só se comunicam quando tá no culto. Não faz uma reuniãozinha ali de comunhão, né? Não se comunica. Pô, você vê o filho de um irmão doente e você não se comunicar, pelo menos, mesmo que você não tenha dinheiro, não possa ajudar com nada, poxa, vou orar por você, né? Você mostrar que você se importa, entendeu? Isso é o peso da comunhão, isso é ter tudo em comum e é não deixar haver necessidade, porque necessidade, gente, não é só comer e beber, não. Às vezes a necessidade da pessoa é de que uma pessoa, de que um irmão se comunique com ela, pergunte se está bem, dê uma palavra de ânimo, às vezes está desanimado, está desmotivado, aí você vai entrar em contato com essa pessoa, vai dar uma palavra de ânimo, vai deixar um versículo bíblico, vai dizer, tô contigo, se precisar, pode me ligar, pode me procurar, se precisar eu vou na sua casa, eu oro com você. Entendeu? Às vezes isso vale mais do que qualquer ajuda financeira. Mais do que qualquer ajuda financeira. E muitas vezes vai ser financeira também, você vai ter que ajudar. Se você tiver condição, aprender a dividir, meu irmão tá passando necessidade, eu tenho 5 quilos de arroz em casa, 2,5 para você, 2,5 para ele, divide. Exatamente. Entendeu, gente? Então, essas são as principais características da primeira igreja. Entendeu? Isso mostra pra gente que nós precisamos voltar lá atrás. Lembra do que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Eu tenho, porém, contra vocês, que vocês precisam voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? A voltar às primeiras obras. Em algumas versões ainda diz isso, voltar às primeiras obras. Olha as primeiras obras da igreja primitiva, gente. Pelo amor de Deus. Aí a gente vem aqui para esse camarada aqui, ó, José, muito conhecido como Barnabé. O camarada pegou, vendeu todas as suas herdades e ele tinha dinheiro, gente. Ele não era qualquer um, não. Pegou tudo que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos. E aí eu já abro aqui um parêntese para poder dizer uma coisa que eu acho muito interessante também. Que as pessoas falam que o dízimo está lá no Antigo Testamento. Que 10% está no Antigo Testamento. Aí Jesus fala o quê? Dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. E detalhe, gente, olha o dízimo da igreja de Atos. Era mais fácil. O dízimo da igreja de Atos era 10%, não. Era mais fácil quando era 10%. É você pegar, vender a sua propriedade. Não estou dizendo para você fazer isso hoje. Eu só estou te dando um exemplo da igreja pura e imaculada. Vender a sua propriedade dá tudo. Que foi o que Barnabé fez. Não é para fazer isso, mas o mínimo que você tem que fazer. O mínimo que você pode fazer. Justamente, dá os 10%. Se você tem uma condição de abençoar mais, cara, abençoa mais. Entendeu? Monta cesta básica, sei lá. Pastor, olha aqui, ó.
tem essas cestas básicas aqui, se tiver alguma família precisando, você distribui aí. Se você tiver precisando também, pastor, toma aí, distribui. Entendeu? Distribui pro ministério, se tiver alguém necessitado, alguém passando necessidade, aí tá desempregado, a família precisando. Então, gente, o dízimo no Novo Testamento, ele é pior. Ele é pior. Ele é pior. No tempo Pior da graça, em termos, né? pior que eu digo assim, né? Pra quem não gosta de Quem dar, não pra gosta, quem tem o coração preso às coisas materiais, entendeu? O negócio ficou mais estreito. Entendeu? E aí eu entro também em um outro ponto aqui, e isso está no livro de Atos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que é para falar de Ananias e Safira. Eita, Entendeu? Que era um casal, né? Eita, casal. Que não foi exemplo nenhum pra gente. Entendeu? Eles chegam no templo, tinham vendido sua propriedade, chegam no templo com uma parte do valor para dar para o apóstolo Pedro. Sendo que quem era o apóstolo Pedro? O fundador da igreja primitiva. Alguém que Cristo falava diretamente com ele, alguém que andou com Jesus e viu todos os milagres, tudo que Jesus fez. É o nome de Deus, né? Justamente. O apóstolo Pedro olha pra cara dele, do marido primeiro, que a mulher vai 3 horas, se eu não me engano. Quer ver daqui? Deixa eu ler aqui com você, ó. Vamos ler aqui. Ó, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que diz assim, ó. Mas certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, olha só, o que eu acabei de falar. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, não depositaram tudo, deixaram de cumprir a doutrina que a gente falou, que eles preservavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Guardando-a não ficava para ti, aí Pedro pergunta, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Por que Pedro está falando aqui? Ó, guardando não ficava para ti, vendida não ficava em teu poder. Porque se eles levam e depositam aos pés dos apóstolos, os apóstolos eles tinham isso como base de não haver nenhum necessitado. Eles também não iam ficar necessitados. Eles iam pegar esse dinheiro e ia colocar lá aos pés dos apóstolos, mas o dinheiro ia continuar sendo deles, entre aspas, digamos assim. Porque não ia haver necessidade para eles, eles não iam ter necessidade de moradia, de comida, de beber, de se vestir, não ia ter necessidade de nada. Era rotativo. Aí aqui, e Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, ou seja, morreu. Morreu Ananias. E um grande temor veio sobre os que estavam ali. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passaram o espaço de tempo de 3 dias, ou seja, 3 dias depois vai a mulher dele lá. Aquela que foi, como é que se diz? Que consentiu com o erro do marido. Foi cúmplice. Foi cúmplice do erro do marido, né? Juridicamente falando, cúmplice. Foi lá também em Pedro. E Pedro falou, pô, tu consentiu com o erro do teu marido, cara? Vai morrer também. Aí morreu ele, depois de 3 dias, morreu a mulher. A mulher sábia edifica, a tola destrói. A tola destrói, justamente. Foi o que ela fez. Destruiu, quebrou, tentou quebrar uma doutrina que era, né? Que a igreja de Atos tinha como princípio. Foi quebrado por eles. Entendeu o que acontece? Eles morreram. Então, gente, fazendo aqui, dando uma recapitulada e já também, né, dando uma lembrada a você que se você está gostando do conteúdo que a gente está trabalhando aqui, você se inscreve aí no nosso canal, dê um like aí, tá bom? Pode deixar um comentário aí pra gente. Se você quiser também que a gente fale de algum outro tema, você pode também deixar no comentário aí. Inclusive do Gilberto, a gente vai fazer. Em breve a gente vai estar gravando aí de falar de Pedro, um vídeo vai fazer pro nosso amigo Gilberto. do esquentadinho Pedro. Então, gente, eram doutrinas que não eram impostas, né? Entendeu? Mas era uma doutrina que deveria ser seguida, porque se todo mundo está seguindo, se existe uma unidade. E todo ato gera consequência. Consequência, não era justamente. imposta, mas você tá ali. E com Deus não se brinca, né? Justamente. Você achar que você vai reter o que é de Deus. Você não vai dar o seu dízimo, não vai dar os 10%, não vai estar abastecendo a casa do Senhor. E tá lá dentro ainda, desfrutando de tudo que tem ali dentro, dizendo que tá louvando o Senhor com a mão pra cima. E que não vai recair sobre você nada. Não tem como. A palavra tá dizendo aqui, ó. Lembrando não assim, gente, nós não estamos aqui pregando teologia da prosperidade, pelo amor de Deus. Sou totalmente contra a teologia da prosperidade. Eu fico com o capítulo 28 de Deuteronômio, né? Que se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus e obedecer os mandamentos que hoje lhe ordeno, né? As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então o princípio é ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Entendeu? Aí você vai ser abençoado. Entendeu? Nós não estamos pregando teologia da prosperidade. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra. Mas se existia um princípio, esse princípio precisa ser cumprido. Entendeu? Precisa ser cumprido. Eles não cumpriram, por isso eles morrem. Ah, Deus é ruim, matou Ananias e Safira. Não, eles deixaram de cumprir um princípio
entendeu? E que estava dando certo, porque os apóstolos eles eram honestíssimos, gente. Eles de fato pegavam aquilo ali e distribuíam. Tanto é que o livro vai dizer o quê? Além, né? Deus vê além também. Justamente. Se no iníciozinho eles já fizeram isso, eles poderiam fazer coisa pior lá na frente. Justamente. Então Deus, tipo assim, Deus corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. É isso aí. Outro ponto também que eu quero, né, elencar aqui, né, na nossa aula é o capítulo 3 de Atos, que é onde Pedro e João eles vão ao templo, eles curam, né, aquele paralítico ali, né, que ele pede esmola, e aí eles dizem para Pedro, né, especificamente, diz para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí você vai ver no discorrer ali do texto, você vai ver que quem estava em volta deles começou a querer dar a glória para eles, entendeu? Aí Pedro levanta uma pregação e ele fala: ó, o que vocês viram acontecer aqui não foi nós não. Entendeu? Isso aí é o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo que desceu no cenáculo sobre nós, entendeu? Que nos capacita, não digo nem que nos capacita, que através desse poder nós somos usados para fazer tal prodígios, entendeu? Então assim, hoje o que eu quero aplicar aqui pra gente, o que a gente faz de bom pro reino de Deus, gente, não somos nós não. A gente sobe no altar para poder pregar, para poder ministrar um louvor, o mérito não é nosso não. Entendeu? É claro que nós temos que nos capacitar, estudar aquilo que nós vamos falar para dar o nosso melhor. Mas o mérito é de Cristo. Sempre. Entendeu? A honra e a glória é para Cristo. Não estou dizendo para você também desonrar as pessoas, não. Entendeu? Porque as pessoas se esforçam para dar o melhor, para poder estar ali, né, ministrando, liberando uma palavra sobre a tua vida. Mas o mérito é de Cristo. Outro ponto também que eu acho muito interessante é a segunda pregação de Pedro. E isso você vai ver em Atos capítulo 4, versículo 4. Entendeu? Pedro ele vai pregar dentro do templo e ele vai ganhar ali 5.000 almas para Cristo, que foi o que eu falei no início da aula. Entendeu? Aí prendem Pedro e João pelo fato deles terem curado o paralítico. Isso no capítulo 4 de Atos. Entendeu? Aí no dia seguinte eles se reúnem, os principais sacerdotes, entendeu? E os líderes daquela cidade, e eles falam para Pedro para ele parar de pregar Jesus. Aí é onde Pedro fala: é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Entendeu? Outro ponto também que muitas pessoas vão usar aí para dizer: ah, eu não preciso obedecer liderança, eu faço do jeito que eu quero. Não, Pedro está dizendo que é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens, porque eles estão mandando ele parar de pregar Jesus, gente. É. Parar de pregar a redenção que Jesus fez. E pô, Pedro andou com Jesus. Como é que ele vai parar de pregar alguém que ele viu com seus próprios olhos fazer milagres, curar endemoniado, levantar paralítico, curar mulher de fluxo de sangue e tudo mais? Entendeu? Ele não vai parar, entendeu? Então, aí eles começam a procurar defeito, problemas em Pedro e em João para poder acusar eles. Só que aí o texto vai dizer que eles não acham defeito neles. Entendeu? Não acha defeito neles, não tem do que acusar. E o verdadeiro obreiro, Paulo, ele vai dizer isso, se eu não me engano agora, está em Timóteo capítulo 2, eu não me lembro o versículo agora, mas está no capítulo 2. Se você ler tudo lá, você vai achar. Paulo vai dizer que o obreiro verdadeiro é aquele que maneja bem a palavra, entendeu? E é aquele que vive uma vida, né, com Cristo, íntegra com Cristo. Então, gente, recapitulando aqui, né, tudo que a gente viu, porque a gente já falou demais. Quer recapitular? Pode recapitular. Posso recapitular? Você então, que falou? Primeiro ponto, falei demais, né, gente? Eu falo muito. Professor é fogo. Entendeu? Então a gente viu o início da igreja primitiva, né? Ali com Atos capítulo 2, no capítulo 1 de Atos ali, Jesus, né, dando as últimas instruções, 40 dias Jesus ficou na terra, gente, pelo amor de Deus. Depois de ter morrido. Entendeu? Depois de ter ressuscitado. Morreu, ressuscitou, ficou 40 dias dando as últimas instruções, subiu aos céus em Betsaida, tá? Os discípulos estavam ali vendo, em torno de 500 pessoas mais ou menos viram esse acontecimento, né? Jesus subindo aos céus. Aí os discípulos voltaram para Jerusalém, ficaram 10 dias em Jerusalém. No 10º dia, o Espírito Santo desce. Isso você vai encontrar em Atos 2, do 1... Cadê? A gente anotou aqui. Atos 2, do 1 ao 6, tá? Especificamente do 1 ao 6. Entendeu? Aí você vai ver o início da igreja primitiva em Atos 2:41, né? Pedro já tinha recebido a promessa de Cristo lá atrás. Atos 2:41, Pedro prega e ganha 3.000 almas. Atos 4:4, Pedro vai pregar no templo, vai ganhar mais 5.000 almas, ou seja, 8.000 almas de cara, como a gente abordou. Entendeu? A gente viu Ananias e Safira no capítulo 5, né? Que não cumprem, né? Diferente de Barnabé, que pega, vende as suas casas, suas propriedades, e deposita tudo aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem ali, né, aos necessitados. Eles não fazem isso. Eles vão contra uma doutrina que é um princípio da igreja primitiva. E aí então, né, Deus, né, permite que eles
que eles morram por causa disso. E a gente viu também antes um pouquinho em Lucas 24:49, quando Jesus aparece, né, naquela casa ali para os discípulos, depois dele ter ressuscitado, ele mandando os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E vimos também lá no início da nossa aula que Joel já tinha profetizado tudo o que ia acontecer ali no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Tá bom, gente? Pode falar? Eu só quero frisar algo, né? Algo para nossa vida, né? Quando Jesus fala lá em capítulo 1 de Atos, não saia do lugar da promessa, é pra gente obedecer, porque Jesus, ele não vai prometer nada que vai trazer dano pra gente. Sempre vai prometer algo que vai trazer alegria, alívio, conforto. Então, se Deus mandou você ficar em determinado lugar, se Deus te orientou a permanecer em Jerusalém, eu não sei qual é a sua Jerusalém, mas nesse Jerusalém aí, de repente tá difícil o teu Jerusalém, mas fica, porque vai descer um presente do céu pra sua vida. E de repente ali Deus vai te dar novos horizontes, mas não saia da onde Deus mandou você ficar. Fica nesse casamento, persevera nesse ministério, persevera nesse trabalho. Se Deus está mandando, você tem uma ordem do Senhor, fica em Jerusalém? Então fica, porque do céu, do próprio Deus, vai descer algo novo sobre a sua vida. Amém, irmãos? Vamos terminar, né? É isso aí. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Foi maravilhosa essa aula. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. A nossa vida é bem corrida, temos 2 baby, então a gente se contorce para tudo, para poder fazer isso. E a única coisa que nós pedimos é a retribuição de vocês poderem compartilhar, assistir, comentar, se inscrever, tá? A gente quer crescer, mas a gente precisa de vocês. Então, muito obrigada pela companhia até esse vídeo, até esse momento do vídeo. Que você seja abençoado por cada palavra, cada ensinamento. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Isso aí, gente. Se inscreve, pelo amor de Deus, dá muito trabalho. Muito trabalho. Agora a gente vai editar. Eu fico no meu trabalho lá na correria e consegui montar um esboço legal para poder estar compartilhando essa palavra com vocês. E outro detalhe, gente, vai ficar aqui embaixo o link em PDF do material, tá? O material que eu montei, eu vou disponibilizar para vocês estudarem em casa. Você que é pregador, você que é professor de escola dominical, gente, tá top demais, tá? Então tem todo o material aqui, tudo bem topicado ali para você poder dar a sua aula. Gente, ó, beijos, abraços, fiquem na paz. Espero que vocês compartilhem aí, né? E se inscrevam no canal e façam esse canal enganjar pra gente alcançar mais vidas. Amém? Fica na paz. Beijos.